Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos ouvintes que acompanham as leituras diárias, louvo a Deus pela vida de todos vocês e dizer que até que o Senhor tem nos ajudado. Vamos fazer a leitura diária da terceira lição, que traz por título Uma Igreja Comprometida com a Oração. E para a nossa meditação, o texto bíblico, o versículo dessa terça-feira está na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. O capítulo é o de número 5 e o verso de número 17, que diz: Orai sem cessar. Amém. Pequeno versículo, mas de uma grande edificação para todos nós. Amados irmãos, falar em oração é um assunto muito importante, porque eu costumo dizer que a oração é o oxigênio da alma. Quando a gente está passando por dificuldades, por momentos difíceis da vida, a gente recorre sempre à oração, a estarmos aos pés de Jesus. E dessa feita, o nosso comentarista, ou melhor, o nosso comentarista dessa lição, o nosso irmão em Cristo Jesus, o professor Lorival de Oliveira, ele comenta as lições desse trimestre, falando exatamente sobre a igreja. A igreja não quer dizer as quatro paredes, a igreja é um povo que reúne uma assembleia, E quando a igreja é comprometida com a oração, obviamente ela é uma igreja vitoriosa. Esse versículo que o Paulo escreve aos Tessalonicenses parece tão pequeno, mas as recomendações dele é àquela igreja. E eu fico olhando a eficácia da oração. A nossa história da Assembleia de Deus, por exemplo, da Igreja do Senhor, desde os tempos dos primórdios, dos irmãos antigos, ela é marcada pela oração. Veja bem que quando o Espírito Santo desceu e revestiu os discípulos, eles estavam em oração. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no cenáculo. E a reunião era tão extensa, tão comprida, que eles estavam sentados. Imagine, você fica numa festa, 3 dias de festa, como passou a nossa festividade do Congresso da Juventude, da Mocidade. As pessoas terminam cansados. Imagina aquelas pessoas que estão lá, que ficam lá desmanchando nas tendas, desmontando tenda, arrumando cozinha, arrumando cadeira. Então, meus irmãos, eu fico assim analisando o papel de cada pessoa na igreja, e cada pessoa precisa ser valorizada naquilo que ela faz. Então, nós devemos observar os mínimos detalhes das pessoas que cooperam na obra de Deus. Por falar em oração, a igreja esteve aí por 30 dias em oração. Das 12 às 13 horas, a igreja está orando. Tinha dia que a igreja estava muita gente em oração. E Deus abençoou a festa de uma maneira maravilhosa. Então, quando Paulo exorta a igreja de Tessalônica, dizendo, orai sem cessar. Alguém pode dizer, mas como que eu vou orar sem cessar? Eu preciso trabalhar, eu preciso de resolver as coisas. Irmãos, às vezes você está trabalhando, você fala, Jesus, eu te agradeço pela vida, te agradeço pelas bênçãos. Senhor, guarda a minha alma, Senhor, guarda a minha entrada e minha saída. Senhor, abençoa minha viagem. Senhor, abençoa meu lar. Então você está ali ligado, o seu espírito em oração com Deus. E quando fala em oração, nós vemos que um dia prenderam Pedro, E Pedro agora está lá preso.
e naqueles troncos, né, segurança máxima ali, né? Mas de repente os portões se abriram. Aleluia. De repente Pedro vê alguém e diz: Pedro, cinza a tua capa e me acompanha. Pedro saiu pensando que estava sonhando, mas quando chega lá na frente, Pedro, ele dá conta de si, porque era o anjo do Senhor que estava guiando ele. E Pedro então foi direto para a casa da mãe de João Marcos. E quando chega ali, aqueles irmãos estavam em oração em favor de Pedro. Pedro então bate no portão e a menina por nome Rod sai e observa que é o apóstolo Pedro, volta correndo e diz: olha, Pedro está lá na porta, está chamando. O povo não quis acreditar. Mas ela insistiu, dizendo: ele é ele mesmo. E quando eles vieram abrir a porta, Pedro fez sinal, dizendo: fica em silêncio, fica calado. E quando entrou para dentro, Pedro testemunhou do que Deus havia feito, porque havia um grupo de irmãos que estava orando. Irmãos, vamos continuar em oração. Eu não sou aquela pessoa que ora para dizer, eu oro tantas horas, mas eu gosto sempre de falar com Deus, né? Às vezes os momentos que eu falo com Deus não são tão compridos, mas eu gosto de falar com Ele, aleluia, agradecer a Ele. Um dos primeiros passos da minha oração é a gratidão. Quando eu termino o dia, eu agradeço por um dia de trabalho, um dia vencido na paz. E já peço por uma noite de paz. Quando amanhece o dia, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou, aleluia. É Deus que nos sustenta, a gente agradece por aquela noite. Na hora que a gente vai deitar, a gente diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Irmãos, o crente sente assim uma segurança do anjo de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, os livra e os guarda. Portanto, que Deus abençoe todos os nossos irmãos, ouvintes da palavra de Deus. E não vou entrar muito em detalhes, porque nós temos um professor que vai ensinar a palavra do Senhor. Temos o professor que vai fazer a pré-aula também. Mas que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e até na escola bíblica dominical. Amém.